Bom, então, nossa aula quinta, né, vamos fazer agora a segunda parte, o segundo aspecto importante do fato de haver da função permissividade ou função permeabilidade dependerem da frequência. Né? O primeiro efeito foi atenuação, né? O segundo chama-se dispersão. Né? Esse efeitozinho aqui, e tem consequências importantes, principalmente quando você quer transmitir informação, né? Ou seja, o que acontece é que a informação sofre uma certa distorção e, por exemplo, uma das consequências é, se você usa dá um exemplo assim, canal de fibra ótica, né? Quer transmitir informação através de fibra ótica, existe um comprimento máximo em que você consegue recuperar a informação. A partir de um certo comprimento, você já não consegue mais por causa dos efeitos de dispersão, né? Se você manda pulsos que são separados, né, no espaço e no tempo, né, na entrada, depois de um certo comprimento, a dispersão faz com que eles comecem a ocupar um lugar do outro, daí há o que se chama interferência intersimbólica, e você não consegue mais recuperar a informação original. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conceituar bem o que é a velocidade de propagação de informação. Né? A gente falou em velocidade de fase, né? Que tem a ver com a fase de cada onda plana, mas a onda plana, como vocês sabem, é um harmônico apenas, né? De uma coisa maior que é o sinal em si. A informação, ela tem vários harmônicos. Onda plana é um deles. Uma dada frequência é um dos harmônicos. Né? Se você tem um sinal arbitrário, ele vai ter várias componentes de frequência. Cada componente de frequência vai ser uma onda plana, um harmônico. Cada harmônico vai ter sua característica de propagação através do meio. E quando se recupera tudo isso, cada harmônico chegou, digamos assim, num tempo diferente, num tempo de chegada diferente. Tá? Então, vamos falar sobre isso, espectro de uma função real, né? Isso aí é conceito de transformada de Fourier, que é algo que se tem na graduação e também a gente falou um pouco disso no processo mais avançado. Vamos conceituar velocidade de fase e de grupo, e vamos ver o que acontece quando a velocidade de grupo, que é a velocidade de transporte de informação, ela varia, né? Ou seja, a propagação de um pacote de onda em um meio dispersivo. Né? Quais são as referências para essa aula? Para essa aula você tem o nosso livro, né? Eu acho que é a seção 7.9, Tratado de Eletromagnetismo, né? Tenho a impressão que é a seção 7.9, né? Verificar. Tá? Quando se fala em dispersão, né? Seção 7.9, eu acho. Tá? É bom dar uma olhadinha lá. Tá a interrogação aqui. Isso aqui não tem, tá certo? Talvez até tenha disponível nesse curso aqui, 985, não sei se as notas estão lá ainda, certo? E o livro do Jackson, o livro do Jackson tem essa parte mais específica, essa parte aqui, ó. Essas duas partes tem no nosso livro, e essa parte aqui tem no livro do Jackson, seções 7.8 e 7.9, né? Bom, no vácuo, né, número de onda de um harmônico, de uma onda plana, ele é real, né, e fornece um número de onda, que a gente também pode chamar de constante de fase nessas circunstâncias. Né? Por que chama constante de fase? Né? Porque a gente determina o argumento da função trigonométrica, chama-se fase, né? A fase dessa função. Né? A fase da função trigonométrica geralmente é ômega-t menos, ou mais, né? Depende, né? No vácuo, K0, Z. Então, você vai ter uma função cosseno-seno, isso aqui é a fase, certo? Chamada de θ, né? De ZT. Fase. A fase é linear, tanto com o tempo, quanto com a coordenada. Né? E a fase tem essa frequência espacial que a gente chama de número de onda, frequência angular espacial, quantos radianos por metro, né?
você tem esses dois pontos de espaço da distância de tempo e vale ômega sobre c. Né? Então, a velocidade de fase corresponde à velocidade da luz, né, o vácuo, não depende da frequência. Quer dizer o seguinte, se eu tivesse um sinal, né, que tem várias componentes de frequência, tem a soma de componentes de frequência, se cada componente de frequência a velocidade não depende da frequência, quando chegar do outro lado, todas as componentes de frequência chegaram simultaneamente, não tem distorção. Né? Então, o vácuo é a única região, né, que a gente pode se referir que não causa distorção à propagação de informação. Certo? Causa se você passar por um planeta gigante que ele distorça o espaço-tempo local, daí a luz é defletida, aí tem outros fenômenos relativísticos no meio. Mas estou falando de coisa clássica, sem relatividade. Né? Bom, no meio, o que a gente vê? Se você tem um meio que tem uma índice de refração, digamos, eta, né? Chama de... Eu vou deixar ele aqui, porque nessa nota de aula, senão fica corrigindo todas as circunstâncias. Mas na nossa notação, o índice de refração ele é representado pela letra eta, tá certo? Por quê? Porque eu uso N no capítulo 10 para muito, daí fica confundindo as duas coisas. Então, para evitar isso, eu passei a usar o símbolo eta para índice de refração. Mas aqui na nota de aula fica implícito, certo? A gente não está no capítulo 10 ainda, a gente pode usar aqui o N. Né? Índice de refração é uma função da frequência, certo? Estou perto aqui. Estou lendo ver se está para ouvir aqui. Bom, olha, por outro lado, quando você está passando por um meio, vamos desprezar as perdas, né? Só a parte, ou seja, vamos assumir o seguinte, você está, vamos olhar aqui o espectro. Se você for olhar o índice de refração, né? Tem aquela forma parecida com aquelas funções lá. O índice de refração é a parte real, né? Complexo N menos J capa. Se capa tem regiões do espectro que lá é importante e regiões que não é. Então, a gente tem o N, olhando só para o N aqui. Tá? Ele tem esse comportamento aqui, né? Mais ou menos. Né? Aquelas funções perto de ressonância, né? Você tem isso aqui. Tá? A gente está assumindo que ele está nessas regiões aqui, né? Fora da ressonância. Né? Ou seja, nessas regiões em que há variação do N, mas é pequena. Porque não dá para perceber, mas ela varia muito pouco, certo? A frequência. Também. Então, é nessa região que está. Ele está fora da ressonância. Se tivesse ressonância, ia ter também perdas. E aí ficava complicado, as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Se a perda for significativa, aí você realmente distorce de uma vez por todas. Porque distorce tanto do ponto de vista do inflação quanto do ponto de vista das perdas. Certo? Então, a gente está fora das perdas. Então, para todos os efeitos, o índice de inflação é um número real, né? É uma função da frequência. O que acontece agora? Que a função K, que originalmente falou K, né? K é igual a ômega sobre C vezes N. Tá? Ele vai chamar esse K de beta. Por quê? Porque K pode ser um número complexo em geral, quando tem perdas. Então, para dizer, bom, a parte real de K, então é o beta, que é a constante de fase. Né? Essa aqui é a constante de fase. Agora, ela depende não só linearmente, mas não linearmente por causa dessa função aqui. Então, aí, o que acontece? Que, como isso aqui, a velocidade, tá certo? Que é ômega sobre V, né? Você faz a frequência sobre a velocidade de fase. A velocidade de fase, olhando aqui, é o quê? É C sobre N. N é a função da frequência, quer dizer, a velocidade de cada harmônico é a função da frequência. Tá? Esse é o problema. Né? Então, se você tem um sinal com espectro de frequências, um certo espectro, tem um pacote de informação que é a soma dessas frequências, soma de amplitudes com períodos diferentes.
viaja com a velocidade de grupo, que é o que a gente vai ver agora, né? E a variação dessa velocidade de grupo causa dispersão. A gente vai ver agora, vai mostrar que a velocidade de propagação não é a velocidade de fase, mas essa chamada velocidade de grupo, né? Então, para isso, vamos revisar um pouquinho de análise de Fourier, que é o que é usado para a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Se você tem uma função real, que é o caso que a gente está falando aqui, né? A função física, né? As funções complexas a gente usa como artifício matemático para calcular a função real que a gente quer física. Tem uma função real, né? Chamada de S, que ela é injetada numa coluna de um meio, tá certo? Digamos aqui, tem um meio, né? Você injeta uma função S de Z igual a zero, né? Que é propagar no meio de um comprimento qualquer. Esse meio pode ser o quê? Né? Pode ser o espaço, né? Transmissão através da própria atmosfera tradicional. Pode ser um guia de onda, pode ser uma fibra ótica, né? Você quer saber o sinal que sai, certo? Quanto tempo leva para ele chegar daqui para cá? Geralmente, o que a gente faz? A técnica de transmissão de informação é modular o sinal, certo? Na realidade, o sinal que você quer transmitir é f de t, certo? Você quer transmitir a informação que está contida em f de t, por exemplo, o sinal de voz, né? 0 a 20 kHz, mais ou menos, tá? Então, você quer transmitir isso. E para você passar pelo seu sistema de comunicações, que é um guia de onda fibra ótica, você não pode simplesmente mandar a função, tá certo? Você empacota ela na frequência que aquele canal funciona. Como é que é empacotar? Você multiplica pela portadora, uma função trigonométrica cosseno-seno, tá? Então, isso aqui é o que você quer transmitir. A portadora é essa função. Então, o que acontece? Né? A sua frequência central é ômega C, é carrier, né, de portadora, e o seu sinal ele tem uma faixa, um espectro de frequências muito pequeno em relação ao ômega C. Então, é como se todo mundo tivesse mais ou menos a mesma frequência ômega C, porque isso aqui é muito maior do que essa largura aqui, delta ômega, do seu sinal. Tá? Então, o que você faz é usar um circuito eletrônico, você vem com a portadora, né? Vem com o sinal que você quer transmitir, e aí você tem um chip, por exemplo, que faz o produto de duas coisas. Tá? Você tem chips que fazem isso. Produto, isso aqui, você sai com o produto das duas coisas. Né? Daí você faz isso na saída, ou você faz o contrário. Você vem com essa informação e retira a portadora e recupera a informação. Né? Então, essa é a ideia, tá certo? Essa função varia muito lentamente em relação à portadora, seu espectro de frequências, né, contidos nessa informação é muito pequeno em relação ao espectro da frequência central. Né? Então, isso aqui a gente usa, né, transformar em Fourier, ou seja, aqui tem uma função qualquer, você sempre pode decompor uma função de quadrado integrável, né, pode ser sempre decomposta como uma soma de componentes harmônicas, né? Por isso que essa funçãozinha é importante em engenharia elétrica, né? Ou seja, isso aqui, na realidade, soma, tá certo? Esse U vai ter vários componentes, uma componente mais forte aqui, outra mais forte aqui, outra, tá certo? Cada harmônico desse, dentro de um espectro mais ou menos da ordem delta ômega. Depois, a contribuição dos harmônicos longe da frequência, né, dessa faixa vão ser desprezíveis. Então, você transmite, tá certo? Você simplesmente decompõe. Qual é a ideia aqui, na realidade? Né? Funções, modos normais de propagação. Essas funções têm propriedades muito bem definidas. A derivada dela é uma réplica dela mesma. Certo? A propriedade mais importante. Né? Então, isso é uma função bem definida. Então, você pode decompor essa função. Cada componente de Fourier pode se mostrar que é dado pela transformada inversa, que é esse aqui. Né? Tá?
Observe a diferença, né? J ômega t menos J integral em ômega, ou seja, integral no espectro, aqui integral no tempo. E você recupera, você pode calcular cada componente de Fourier de um sinal qualquer usando essa receita aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o sinal de entrada, decompõe e vai propagar cada harmônico e depois reconstituir. É isso que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, na entrada, o seu sinal, qualquer que seja ele, tá? Esse aqui é o nosso sinal modulado, né? Ele é uma integral de Fourier dessa forma, né? Se você for olhar, tá certo? Vou fazer essa continha aqui rápida. Só lembrando, né? S de Z igual a zero, T, né? É F de T, cosseno de ômega C. Isso aqui vai dar o quê? F de T sobre 2. Isso aqui é a soma de complexos conjugados, né? E para eu calcular o espectro, diz aqui, tá certo? Chamar de S de ômega, mais especificamente em Z igual a zero, né? Transformada inversa disso aqui, que seria integral, né? No espectro de frequências, tá? Observe que esse espectro vai de menos infinito a mais infinito, viu? Da função, que é f de t sobre 2, aqui um meio, né? Daí, isso é exponencial de j ômega t, vai ficar exponencial de j ômega mais ômega c t mais um meio aliás, é menos aqui, né? Menos j ômega t, então é ômega menos ômega c e aqui é menos j ômega mais ômega c t integral aonde no tempo, né, dt. Ora, isso aqui nada mais é do que a transformada de quando não tinha ômega c era f de ômega. Então isso aqui é f desse argumento aqui, certo? Rapaz, vamos deixar isso aqui todo. É muito alto esse barulho. Aí, tá vendo? O que causa? Bolas. Pessoal, por favor. Alto pra caramba. Vou botar de volta essa confusão aqui. Wagner, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, professor, perfeitamente. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Preocupação em qualquer modificação aqui, senão mude, tá certo? Tudo bem. Ok, então veja, se vocês olharem aqui as notas, né? A transformada é quando aqui é ômega, né? Só que agora mudou para ômega menos ômega c, né? Então ficou a transformada de F, e aqui ficou um meio de uma e um meio de outra. Esse aqui ficou ômega mais ômega c, né? Então o sinal da entrada é uma combinação de um meio dessa soma, que é o que está aqui, certo? Né? Bom, temos aqui algumas propriedades que eu acho que na lista eu vou pedir para vocês demonstrarem aí. Né? Acho que é na próxima já, né?
É a próxima lista. Certo? Aula 5, né? Propriedades assumindo que o sinal seja real. Bom, primeiro, a função f de t ela tem uma transformada que é complexa, né? Porque, bom, basta olhar a expressão aqui, né? No princípio, ela pode ser complexa, transformada. A gente está somando aqui as exponenciais. Pode ser que haja cancelamento perfeito, né? Haja combinação 2 a 2 dos harmônicos aqui e você consiga ter um resultado real. Mas, em princípio, em geral, é um número complexo. A transformada de Fourier tem módulo e fase, né? Se a função é real, essa função aqui é par, certo? Então, a função módulo ela é positiva, mas ela é simétrica, certo? Ela é par. Ou seja, quer dizer que quando a função é real, a transformada de Fourier sempre tem um comportamento par. Ela é positiva, né? Por exemplo, função de ômega, né? Isso aqui é a região espectral, é o espectro de frequências do sinal, né? Por exemplo, ela não pode ser algo assim, tá certo? Não pode. Isso aqui não é uma função par. Nem pode ser algo que mude de sinal, porque a função, aliás, o módulo, né, é positivo, tá certo? Então, essa função é algo, geralmente, uma função par, tá certo? Algo desse tipo, mais ou menos, né? Outra coisa, né? O espectro de frequência, quer dizer, quais os harmônicos que compõem a sua função original, não são muitos, tá certo? Por exemplo, áudio, né? Isso aqui tem mais ou menos, no máximo, 10 kHz. É o espectro de frequência de sinais de áudio, né? A voz humana, por exemplo, certo? 10 kHz é bastante, né? Nem é zero, você tem pouca contribuição em zero, certa quantidade. Ou seja, o espectro é sempre limitado, de qualquer sinal, né? O sinal de alta frequência, tá, vamos passar, tá certo? Um espectro limitado, numa frequência aí delta ômega, mas ele é sempre limitado em relação à frequência da portadora que vai transmitir essa informação. Tá? Porque se você transmitir um sinal que tem um espectro muito largo em relação à frequência da portadora, aí a distorção pode ser muito grande, porque muitas frequências podem não passar no canal. Tá? Então você bota a frequência bem alta, de forma que aquele espectro seja pequeno e todo mundo passa como se fosse uma frequência só. Tá? Então, essa propriedade é importante. A função módulo é par. A função fase, ela é ímpar. Né? Certo? Então, o sinal real. Né? Pode-se mostrar isso calculando o conjugado da definição original. Você vem aqui, calcula o conjugado. Né? Pega aqui, ó. Deixa eu ver se ele O consegue professor, fazer. Oi. só uma dúvida que o senhor falou da questão da frequência. Entra também as técnicas de filtragem, por isso que tem que trabalhar com a frequência muito maior do que a entrada? As técnicas de filtragem. Como assim as técnicas de Porque, por filtragem? exemplo, o senhor falou que se botasse uma frequência muito baixa, você tem a distorção se você tivesse um espectro muito grande. Você bota logo o espectro muito grande para entrar todo mundo, né? Pra não ter Não, distorção. o espectro da informação é sempre pequeno em relação à frequência que você transmite pelo canal. Cada canal aceita, certo? Por exemplo, uma antena parabólica, né? O tamanho dela diz quanto ela pode, que faixa de variação de frequência ela pode receber, certo? Se você bota, por exemplo, uma antena de 1 metro de diâmetro, né? Você tem aí o comediano da ordem de 1 metro, né? Se você manda sinais cuja frequência comediana seja da ordem de 10 metros ou 1 centímetro, 10 metros e 1 centímetro, ela já não vai captar muito bem. Vai captar quem tiver em torno de 10 metros de comediana, certo? Então, as componentes de frequência têm que ter frequências cuja comando de onda seja em torno, mais ou menos, de 10 metros. Mais ou menos 1% ou 5%, certo? Porque daí todo mundo passa, ou seja, a parabólica vai focalizar todo mundo naquele guia de onda que tem lá, certo? Então, se você mudar muito a frequência, ela não vai funcionar. Né? Então, cada canal você tem que ter a operação dele em torno daquela frequência para que ele funcione. Certo? Não, entendi. Eu tinha E a entendido ao questão contrário. a questão do filtro é outra coisa. A questão do filtro é Não, você vai é, filtrar naquela faixa que você quer. Né? sim. Então, o filtro tem que deixar passar aquela frequência que você quer. Tá? Ok. Então, voltando aqui, se você for olhar, bom, por que dá o conjugado? Vamos ver aqui. Você tem a função, tá certo?
Vou fazer rapidamente aqui para a gente só ilustrar algumas coisas aqui, né? Aqui tem nas notas, né? U de t igual a 1 sobre 2π integral, né? E U de ômega exponencial. Daí eu calculo aqui a integral na frequência, né? A frequência é real, tá certo, pessoal? Só lembrando. Ômega é um número real, tá? Eu posso... Laplace, daí muda para ômega a um S, que é complexo. Mas aqui é Fourier. Bom, daí se eu falar, bom, o conjugado, eu posso calcular, certo? Vai dar o conjugado, né? Exponencial de menos j ômega t de ômega, né? Certo? Ora, mas o conjugado é igual a u, né? Certo? As coisas são iguais, né? Então, essas quantidades têm que ser iguais. Ora, vamos mudar as variáveis aqui. Chamar de ômega igual a menos ômega, né? Então, isso aqui vai ficar exponencial de j ômega t, daí fica parecido com essa, né? D ômega é menos d ômega linha. E aqui fica o conjugado de menos ômega linha. Então, se eu fizer essa mudança de variáveis, eu fico com o conjugado integral de menos infinito a mais infinito, né? Aliás, desculpe, né? Quando eu faço essa mudança, tem outra coisa que acontece aqui, né? Esqueci. Quando ômega é menos infinito, menos ômega... Quando ômega é menos infinito, ômega é mais infinito. Fica mais infinito a menos infinito. O conjugado de ômega exponencial de j ômega t, daí ficou um menos, né? Menos de ômega Daí eu mudo os limites, né? Integral de menos infinito a mais infinito. Aí ficou, aliás, aqui é menos, né? Desculpe. O conjugado de menos ômega Eu vou agora botar de volta a letra ômega, tá? E ômega é mudo, tá? Vou chamar de ômega de ômega de novo. De ômega Ou seja, essa integral é praticamente igual a essa. Pessoal, não, isso aqui ficou menos, né? Ficou menos, tá? Só mudei a letra. Menos ômega ficou menos ômega, chamei ômega de ômega de novo. Aqui ficou ômega. Pronto, isso aqui não tem, não. De ômega, né? Pronto, se a gente comparar essas duas integrais, eu tenho que ter o quê? Que o conjugado é igual a U de ômega é igual a o conjugado de menos ômega, né? Ora, botando em modo de fácil, vai ficar U exponencial de ômega, né? É igual ao conjugado, que é módulo de U, de ômega de novo. Não é ômega t, não, pessoal, desculpa aqui. Exponencial de fase, né? Tem uma fase aqui, certo? Fase F, né? Mas de φ, certo? Φ de ômega, né? Essa função de ômega também, né? Módulo de U, conjugado, ficou exponencial de menos J. O de menos ômega aqui, né? Faltou menos aqui. Pronto. Então é isso que a gente tem, né? Módulo de U de ômega é igual ao de menos ômega, é o que a gente falou agora, e a fase de ômega é menos fase de menos ômega, né? Então, a função fase é ímpar, né? Φ de menos ômega é menos φ de ômega, então a função real, certo? E módulo de U, a função simétrica, né? A função par. Módulo de U, positiva definida e par, né?
Essa é a propriedade do espectro de uma função real. Certo? Então, essa propriedade aqui, certo? Bom, a função S é a função modular, né? Tem a mesma propriedade. S é real, porque cosseno é real, né? F vezes cosseno é real, as mesmas propriedades aqui, certo? Né? Essa função tem módulo, que é a função simétrica ímpar, mesma coisa, e a fase também. Ou seja, se você olhar, né, qualitativamente, né, módulo da função transformada de Fourier é ímpar, desculpe, né? Depois de um certa faixa de frequência, não tem mais contribuição. Por quê? Porque não tem, porque o sinal tem um espectro finito de frequência. E a fase é ímpar, certo? Né? Quando você modula e transforma e constrói esse sinal aqui, que é f de ômega menos ômega c e f de ômega mais ômega c, isso aqui é o f de ômega deslocado, o centro vai para o centro em ômega c. Aqui o centro vai para ômega igual a menos ômega c. Então você fica com esse aspecto aqui. S tem esse aspecto aqui. O espectro de S tem frequências negativas e positivas, deslocadas. Isso aqui é um ômega c, tá? E a fase, né? Na verdade, a fase ela continua, certo? Só que a gente zera a fase quando chega no limite de frequências em que existe alguma coisa, né? Isso aqui, ou seja, pode ter o que quer que seja aqui, não tem significado mais, porque não tem mais contribuição, certo? A fase continua a função ímpar, né? Ela faz isso, certo? Isso aqui pode vir até aqui, né? Depois vem para cá, certo? Né? Prolonga assim, se quiser, certo? Uma fase, uma função ímpar, né? Você pode observar. Você deslocou aquele S ali, tá? Em torno da frequência ômega C, no caso. Tá? Tá? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como é que são essas coisas. As contribuições, os harmônicos do sinal modulado são parecidos, né? Essa shape aqui, essa forma é muito parecida, só que são duas. Por exemplo, se aqui é 1, né? Isso aqui vale 1, mais ou menos, da ordem de 1, em ordem de grandeza, isso aqui é o meio, né? Porque é metade para cada lado. Você pega metade e bota para cá, outra metade para cá. Né? E o que você falou, vai, a questão do filtro, né? Lá na saída, certo? Vou botar um filtro que deixe passar só essa região aqui, ó, de frequência, certo? Né? Junto com essa aqui, o filtro também seria um filtro que teria esse comportamento. Então, não deixa passar ruído que pode estar aqui fora, tá certo? Daí vem ruído junto, você elimina, passa por um filtro. E tira o ruído. Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz, então, para descobrir o sinal de saída? Né? Cada componente de frequência sofre um defasamento de onda plana, né? Vocês estão lembrados, né? Onda plana se propaga com o fator de... A parte espacial é uma exponencial complexa, exponencial menos jkz, né? A onda plana que vai para a direita é exponencial menos jkz. No nosso caso, está todo mundo indo para o mesmo lado, do lado direito, certo? Então, esse K é beta e o comprimento do canal é L. Então, Z igual a L. Então, o que a gente vai fazer? Vamos propagar, né? Em Z igual a L, você vai ter o quê, né? Cada espectro de frequência é essa amplitude aqui, certo? Olha só para uma delas, tá? Exponencial de J ômega T, exponencial de menos JKZ. Então, o canal, a função de transferência do canal é simplesmente multiplicar cada frequência por isso aqui. Só isso. Né? Então, já vou falar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas é basicamente isso. Um canal, certo? Ele produz o quê? Um fator de fase, que é uma exponencial complexa. Cada onda plana multiplicada por esse fator. Né? Como a função é de banda estreita, digamos que a largura de banda do sinal da minha transformada de Fourier, isso aqui, ó, seja da ordem, né, de delta ômega, tá certo?
Então, a integral não é em todo o espectro. Você só vai integrar onde tiver contribuição, que vai ser em torno... aqui está meio informal, sabe? Se eu chamo tudo de delta ômega, a metade é delta ômega sobre 2, né? Certo? Mas eu chamei a largura toda como sendo 2 delta ômega, pelo que eu fiz aqui nas minhas notas. Então, aqui é ômega C menos delta ômega, né? E aqui é ômega C mais delta ômega. Esse valor de delta ômega não tem muita importância, certo? O importante é que delta ômega seja muito menor do que ômega C, que é a nossa hipótese, né? Então, quando você faz a integral, né, de menos infinito a mais infinito, disso aqui, que é o sinal de saída, você vai quebrar a integral em torno das regiões que têm a contribuição, certo? Então, tem uma parte na região de frequências negativas, que é de menos ômega C, menos delta ômega até mais delta ômega. Quem contribui lá é quem? É essa parte do espectro. Por quê? Porque a outra não tem resíduo disso aqui em frequência negativa, certo? Nem tem resíduo disso aqui em frequência positiva. Eles são totalmente isolados. Né? Você vai ter essa contribuição só do termo aqui centrado em menos ômega C e tem contribuição do termo centrado em ômega C, certo? Vamos olhar a primeira integral, né? Algumas coisinhas pode fazer. Se eu mudar, por exemplo, observe que isso aqui está na região de frequências negativas, né? No fundo, eu quero comparar essas integrais, certo? Essa está na região de frequência positiva. Vou fazer uma mudança de variáveis para tornar essa integral parecida com essa. Basicamente é transformar ômega em menos ômega. Daí você tem o quê? J ômega t, que aqui está, fica exponencial de menos J ômega t, certo? D ômega vira menos D ômega. Os limites de integração mudam, certo? Mas aí tem que tomar um cuidado. O que acontece com isso aqui, ó? Né? Aí a gente tem que lembrar, vê só. Quando o beta é positivo, certo? Ômega t menos beta L quer dizer propagação para o lado direito. Se beta fosse negativo, isso aqui quer dizer propagação para o lado esquerdo. Tá? Observe que na região de frequência negativa, isso aqui é menos. Se isso aqui for assim mesmo, menos, ele está aqui, dá propagação para o lado esquerdo. Então, eu tenho que saber como é que beta vai se comportar quando mudar a frequência para frequência negativa. O beta tem que se comportar tal que isso dê propagação para o lado direito. Porque aqui, na região de frequência positiva, isso aqui de fato é propagação para o lado direito. Beta positivo, ômega positivo, ômega t menos beta L é para a direita, certo? Aqui é ômega negativo. Se beta for do jeito que está, fica menos ômega mais beta L, certo? Aí quer dizer propagação para o lado esquerdo. Não é isso que está acontecendo que a gente quer. A gente quer mudar o beta tal que dê propagação para o lado direito. Ou seja, então vamos olhar a função beta aqui, está aqui. Ó. Beta, acho que isso aqui que está errado, né? Tem que ser uma função... Exatamente, está certo. Beta tem que ser uma função ímpar da frequência para garantir que componentes de frequência negativa se propaguem no mesmo sentido das componentes de frequência positiva. E isso aqui que está errado. N de menos ômega tem que ser igual a N de ômega, tá? Porque se eu fizer ômega igual a menos ômega, que dá menos, se N de menos ômega for igual a N de ômega, então isso aqui muda de sinal. Então, isso aqui está errado, tá, pessoal? A função N tem que ser par. Então, tem que ser N de ômega, tem que ser mais, N de menos ômega tem que ser mais N de ômega. Tá? Ok? Está claro aí? Essa é a parte mais importante aqui da argumentação. Porque daí eu tenho, quando eu fizer menos, tenho ômega t, né? Na região de frequências negativas, né? Isso aqui daria... Se eu fizer uma ômega' igual a menos ômega, em que ômega é negativo, né? Ômega'
Na realidade, é assim, ômega é menos um número positivo, ômega linha, tá certo? Ômega é menos um. Então, fica, deixa eu ver aqui, menos ômega linha T, menos beta de menos ômega linha L. Ora, isso aqui tem que dar mais, né? Esse resultado tem que dar mais. Então, esse beta de menos ômega linha tem que ser menos beta de ômega linha para dar a propagação para a direita. Vai ficar menos ômega linha, que é positivo, T, ômega linha é positivo, mais beta de ômega linha, que é positivo, L. Então, isso é propagação para a direita. Então, a função beta é ímpar, beta é ômega sobre C vezes N, ômega é a função ímpar, N tem que ser a função par. Então, o que eu escrevi aqui foi um erro, tá certo? N de menos ômega igual a N de ômega. Então, quando eu faço ômega igual a menos ômega, isso aqui vai se transformar em exponencial de J beta L. Certo? Essa é a propriedade que a gente faz. Né? Então, vamos lá. Mudando as variáveis da primeira integral, vou fazer aqui ômega linha igual a menos ômega, né? Ou melhor, né? Fica mais claro assim. Ômega igual a menos ômega linha, em que ômega linha é positivo, de forma que a frequência é negativa. Então, nessa região, né? Você vem e calcula quem é o limite inferior, certo? Vai dar ômega C mais delta ômega. Né? Se eu fizer quem é ômega linha, né, vai dar menos isso aqui, dá ômega C mais delta ômega. Em cima vai dar menos isso aqui, vai dar ômega C menos delta ômega. Então, vai do maior para o menor, tá certo? Ômega mais ômega C vira quem, né? Vira menos ômega linha mais ômega C, que é parecido com isso, né? Você usa a questão da função par e ímpar, tá certo? Você vai ter F de menos ômega linha mais ômega C, ou melhor, F de menos ômega linha menos ômega C. Aí fica a propriedade de paridade de F, tá certo? F do mesmo argumento, só que negativo. Módulo é igual e fase tem aquela propriedade lá. Né? E aqui fica menos J, tá certo? E aqui fica aquela questão lá. Ou seja, depois que fizer tudo isso, observe que vai ter uma mudança de sinal aqui, né? Menos de ômega linha, e aí eu mudo de volta o limite de integração. Então você vai ter integrais parecidas, né? Aí ficou aquilo que eu falei, o menos J menos J, menos beta. Ó, propagação para a direita. Propagação para a direita, certo? Tudo certo aqui. Integrais semelhantes, né? Tá? A gente pode juntar aí. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Essa integral aqui dá essa, né? Dá essa aqui. Certo? Essa aqui é o conjugado, né? Do quê? Conjugado do quê? Disso aqui, F conjugado de menos o argumento, disso aqui e disso aqui, certo? Eu posso botar nessa linguagem. F conjugado de menos, e na nossa tabela diz que F conjugado de menos vale F conjugado de menos é igual a F, né? Isso aqui é igual a F, tá certo? Então, isso aqui vai ficar F, integral é a mesma, F, mesma, ou seja, vai ficar exatamente essa integral conjugada. Ela mais o conjugado dela. É isso que vai dar. Tá? E isso aqui nós conhecemos o que é, né? Então, você tem a integral mais o complexo conjugado, dá 2 vezes a parte real, certo? Tinha um meio aqui, 2 cancela. E fica f de ômega menos ômega c, exponencial disso aqui. Bom,
Aí a gente tem que fazer agora umas aproximaçõezinhas para ter uma ideia do que vai dar, certo? Então, a nossa hipótese é o quê? Que o espectro de frequências é pequeno. Então, a gente vai pegar a função beta que varia com a frequência. Lembre-se, a gente não sabe como é que ela varia, porque não sabe a função n de ômega, função qualquer. Mas ela deve variar muito pouco a frequência, porque o espectro é pequeno. Então, beta de ômega, aproximadamente beta de ômega C, é isso aqui, certo? A frequência central, que é beta C. Tá? Mais um coeficiente linear. Esse coeficiente eu vou escrever dessa forma aqui, né? Isso aqui é o que da realidade, né? É isso que a gente está fazendo. F de ômega, uma função qualquer, é aproximadamente a frequência num ponto vizinho, mais a primeira derivada de F de ômega, vezes o deslocamento do ponto para o ponto vizinho. Série de Fourier. Né? Beta de ômega é igual a beta C mais um termo linear vezes um coeficiente que ele chamou de 1 sobre VG. Porque tem significado físico, né? Já vou antecipar. 1 sobre VG. Então, nós linearizamos a função. Tá? Beta C mais um coeficiente, função linear. 1 sobre VG é a derivada da função beta em relação a ômega na frequência central. Certo? Né? E quando você faz isso, o que acontece? O sinal de saída vai ser F, aquilo ali, né? Certo? Pronto, ômega T mais parte real, né? Exponencial, aí é a linearização, né? Beta L, né? Isso aqui é beta L, certo? Que é o beta central L, mas a parte linear, L, né? Mais uma vez faz outra mudança de variáveis. Né? Essa integral vai ser transladada para em torno da origem, certo? É de menos delta ômega, em torno do espectro. A gente tira da integral, a integral em ômega, né? Quem não depender de ômega sai, vai ficar ômega C menos J com menos a mais, J ômega C vezes sobre L, J ômega C peraí, só um minutinho, tá? J ômega C, esse termo aqui, né? Então, isso aqui é o nosso ômega linha, né? Isso aqui é ômega linha. Tá. Porque aqui você, esse ômega aqui, nessa mudança, vira como? Ômega linha fica ômega menos ômega C, né? Então, ômega é igual a ômega linha mais ômega C. Então, aparece um fator ômega CT aqui. Ômega CT. E tem o menos J beta CL, né? Então, ó, ômega CT está aqui, menos ômega CL sobre BC. Né? Ômega CL sobre... Sabe por que sobre BC está O certo? professor, por que mudou de VG para VC? É isso que eu estou querendo ver aqui. Ah, tá. Beleza. Ômega C... Peraí, não? Não, porque beta C vezes L é igual a ômega C sobre VC vezes L. Beta C é ômega C sobre a velocidade na frequência central, tá certo? Beta C é ômega C sobre VC. VC é a velocidade de fase na constante de fase beta C. Né? Beta é igual a ômega sobre C, né? Beta C, tá certo? Está definindo isso aqui. Tá? Certo? Então ficou esse beta C vezes L é ômega C L sobre BC.
ômega C sobre VC, isso aqui, desculpe, não é C não, é VC. Ômega C sobre VC, por definição, é beta C. Tá? Em consonância com a relação que nós temos no espaço livre, né? Beta igual a ômega sobre C, né? No espaço livre é C, nesse meio, a velocidade de fase, nessa frequência, é ômega C, está sendo definido aqui. Ômega CL sobre VC é igual a beta L, beta CL, certo? Estava aqui antes, cadê? Beta C vezes L, ômega CL sobre VC, que é o termo que aparece aqui. Tá? Bem. Então, está aqui a definição. Ômega C, por definição, é isso. Certo? Então, saiu esse termo aqui, que não depende de ômega, ficou a transformada, né, inversa. Né? Isso aqui é o quê? Ora, isso aqui é o argumento temporal, é T deslocado, certo? Chama de telinha, né? Então, isso aqui é S em Z igual a L, né? No tempo telinha, tá certo? Mas quem é telinha? L menos VG. Então, é S, é a função de entrada, né? Aliás, S não, desculpe, F, né? É a função, tá certo? Aqui em borracha tem. Eles mudaram. Ah, tá aqui. Eles mudaram o layout aqui, daí fica difícil, sabe? Aqui vai dar isso, né? Ou seja, se quer transformar a função f a uma distância L no tempo telinha, que é t menos L sobre VG. E tem aqui uma função, né? Isso aqui, ft é essa transformada aqui, tá certo? 1 sobre 2π, tudo isso aqui dá essa função aqui. Né? E aqui tem a função que é a parte real cosseno, né? Então, isso aqui vai dar esse resultado aqui, certo? A função de saída é uma réplica, né? A função de entrada modulada, né? Ou seja, por que os tempos estão deslocados? Porque passou-se um tempo, né? É como se a função se propagasse, porque o centroide da função, que era t igual a zero, agora passou para o ponto L sobre VG. Como se ela tivesse mexido com a velocidade da luz, VG. Eu nem enfatizei, mas quem é velocidade da luz, não, desculpa, velocidade de grupo, né? Eu nem falei quem é essa VG, né? É a parte mais importante, na realidade, que a gente queria mostrar era isso, né? Quem é VG, certo? Eu fiz aquela aproximação, né? Beta igual a beta C mais d beta d ômega, né? Em ômega igual a ômega C, isso que a gente fez, né? Ômega menos ômega C. Fizemos essa linearização, né? E a gente falou que 1 sobre VG era isso aqui, tá certo? Ou seja, VG, você pode dizer que é d beta d ômega, ou d ômega d beta, se quiser. D beta d ômega em ômega C, né? A menos 1. Então, a velocidade de grupo é d ômega d beta, na realidade, né? Se você quiser, você pode botar aqui, é d ômega d beta na fase central, beta C. Certo? Você pode ver ômega é a função de beta, e quando a quantidade de fase for beta C, que corresponde a ômega C, você tem a velocidade de grupo. Então, a velocidade de grupo não é... A velocidade de fase é ômega sobre beta, chamada de fase, e a de grupo é a derivada de ômega em relação a beta. Então, o que está mostrando essa análise é o quê? Né? Que a fase é defasada na velocidade de fase e o pacote ele é deslocado como se estivesse propagando a velocidade de grupo. Então, aqui, pode perguntar, por que tem duas velocidades diferentes, né? Mas o problema é o seguinte, isso aqui não tem informação, tá? Isso é só uma função trigonométrica, certo? O que acontece é o seguinte, você vê, eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Uma ilustração, e mostrar o que acontece. Essa função aqui, ela se desloca, tá certo? Isso aqui dança dentro dela.
É um produto de duas coisas. Você vê uma função cosseno dançando dentro do pacote. Mas essa velocidade dentro não tem importância. O que é importante é o grupo se propagando. Sabe? Então vamos ver como é que se dá. Vamos pegar aqui uma. O professor, esse pedaço do cosseno é como se fosse uma onda estacionária? Não, onda viajante mesmo. A viajante mesmo? Ah. Essa é viajante, é. Essa onda viajante a gente vai ver aqui, certo? Deixa eu ver se eu abro aqui uma simulação. Se ela está aqui. Né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Quando eu tinha feito isso, eu acabei fechando. Vou achar essa simulação aqui para a gente ver. Ou então eu boto no YouTube e a gente tem também, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, tá? Tem alguma. Deixa eu abrir aqui. Toda vez que eu uso o Google para alguma coisa, tá certo? O computador para de responder. Só para abrir um programa, ele fica sempre todinho. Cadê, rapaz? Pronto. Deixa eu ver se tem aqui. É melhor abrir no YouTube. Nossa, funciona. É inviável, realmente. Deixa eu tentar, enquanto ele fica aí pensando, parece que ele fez alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ele faz aqui rapidinho, porque aqui é mais fácil de ver, sabe? Eu acho. Deixa eu ver se tem essa propagação aqui para mostrar. Pronto, aqui tem alguma coisa. Pronto, isso aqui é um exemplo. Deixa eu ver aqui. Muito lento. Nem funciona. Funcionou. Não, deixa para lá. Não vou nem mostrar isso aqui, porque isso aqui não vai. Vamos aqui rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ver se tem aqui vídeo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Cadê? Talvez isso aqui. Isso aqui talvez. É porque está nessa cor aqui, não dá para ver. Não sei se você está vendo aí, Wagner. Está vendo o azul, não? Você está vendo? Tá. Tá vendo aí? Sim, professor, tô vendo aqui. Nossa. Então você vê que a onda de dentro fica dançando, né? Eu botei vários pacotes, tá? Você vê a onda de dentro dançando, mas você, na verdade o pacote tem uma velocidade, a velocidade dentro é diferente, mas não tem importância. Tá? Ela pode ficar bem rápido lá dentro, mas o pacote é que move, é o pacote que você vê. Tá? Então essa é a conclusão. Né? Então a coisa mais importante que a gente obtém aqui nessa análise qual é, né? Eita, peraí, tá. Parecia uma propaganda aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente esquece de deixar lá.
Bom, então, se o sinal de entrada tem um espectro estreito, né, ele pode definir a velocidade de grupo. Tá? Observe o seguinte, se tiver um espectro muito largo, a gente pode distorcer de tal forma a coisa, pode distorcer de tal forma que você não sabe mais qual é o sinal. Tá? Então, ele está assumindo que o espectro tem frequência estreita de forma que a gente possa definir. A velocidade de grupo é calculada ali no meio, tá certo? Ela varia um pouquinho de nada para cada lado, certo? Esse pouquinho de nada tem muita importância. É ele quem define qual o comprimento máximo do canal, certo? Esse pouquinho de nada, depois de andar propagar uma distância muito grande, pacotes começam a entrar um no outro. Tá? Esse é o problema. Tá? Então, esse pouquinho de nada, a gente vai analisar as implicações já já. Tá? O sinal de saída é uma réplica do sinal de entrada, a informação contida em F se propaga com a velocidade VG. Né? A portadora tem uma velocidade de defasamento, tá certo? Que é a velocidade da portadora, a velocidade de fase, que é simplesmente ômega sobre beta, calculada mais ou menos na frequência central. Então, só para dar uma ideia aqui, tá? Para vocês. Cadê o gráfico? Só não está aqui. Aqui está. Eu acho que está aqui embaixo. Cadê? Aqui, pronto. Quero mostrar antes, né? Antes de eu falar sobre isso, sobre essa questão, né? Para você analisar, para você ver a diferença entre velocidade de fase e de grupo, a gente olha esse diagrama, ômega versus beta, né? Velocidade de fase é ômega sobre beta, né? É isso? E a de grupo é o quê? D ômega, D beta. Então, se você olhar o diagrama chamado diagrama de dispersão, né? Que é a relação entre ômega e beta, aqui mais ou menos botou o diagrama de dispersão de um guia de onda. Né? Deixa eu só ver se eu falo isso aqui. De guia de onda, que você tem uma frequência mínima de propagação, né? E só propaga segundo essa frequência. Né? Então, o meio dispersivo tem essa curvatura, tá certo? O meio não dispersivo, a relação entre ômega e beta é linear. A velocidade é constante para qualquer frequência. Né? Outra coisa, o meio dispersivo, com uma frequência muito grande, ele vai se tornar parecido com o meio tradicional, um vácuo, né? Então, ele vai assintoticamente tender a isso. Qual a diferença entre isso e isso? Né? Ômega sobre beta é a velocidade de fase, né? Que é essa razão aqui, ó. Ômega sobre beta é a tangente desse ângulo, né? Certo? A declividade dessa reta é maior que a declividade dessa, que dá a velocidade da luz. Ora, a velocidade de fase é maior que a da luz, né? No caso, desse meio aqui, certo? Mas lembre-se, isso aí é velocidade de fase, é velocidade para um indivíduo imaginário se propagar para ver a mesma fase da onda. Isso quer dizer. A de grupo é o quê? D ômega D beta, é a tangente, que é essa derivada aqui, ó. Né? Que tem um ângulo de declividade menor que a velocidade da luz, no princípio, no meio tradicional, certo? Então, velocidade de grupo é tangente a essa curva, velocidade de fase é simplesmente a razão. Né? Essas são as diferenças, certo? Bom, essa segunda parte que eu ia falar agora é exatamente a questão da dispersão. Muitas dessas contas vocês vão provavelmente fazer, né? E a gente vai ver agora o que acontece quando você propaga essa questão da distorção, né? O que acontece quando você propaga um pagode no meio específico em que a fase é não linear com a frequência, né? E a gente vai levar em conta agora essa pequena variação da velocidade de grupo para ver o que acontece, certo? A gente vai fazer a análise agora no espaço, tá certo? Então, observe que a gente vai estar no espaço. Né? Então, você tem, assim, na entrada do meio, uma distribuição, um pacote de onda, tá? Estou só mostrando a envoltória. Isso aqui está modulado, tá certo? Já modulei ele. Então, ele também no espaço é modulado, né? Certo? Então, você propaga no espaço,
Você olha no espaço, né? Como é que ele ocupa, a região que ele ocupa no espaço, depois de propagar um certo comprimento. Tá? É isso que a gente quer saber. Então, agora, a nossa análise de Fourier não é no tempo, mas é no espaço. Nossas transformações de Fourier vão ser espaciais. Tá? Então, você tem esse pacote de onda, que é uma função, tá certo? Passando no meio dispersivo, ou seja, caracterizado por ômega, força de beta, beta, a constante de fase, que depende da frequência, não linearmente. Então, dado o pacote de onda inicial, quem é o pacote de onda depois de um certo tempo? Né? Pode se propagar. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, eu gostaria de falar. Né? Existem dois tipos de dispersão, certo? Né? Que eu gostaria de falar agora, para a gente não perder essa oportunidade. Né? A gente falou agora que o índice de inflação depende da frequência, né? Que é uma coisa que a gente mostrou na nossa análise. Então, isso é o quê? Dispersão chamada de dispersão material. Porque o material tem suas propriedades variam com a frequência. Quer dizer o quê? Que beta é a opção não linear de ômega. É isso que aconteceu, certo? No meio, no vácuo, beta é a opção linear de ômega, ômega sobre C. No meio de dispersão material tem essa função não linear, né? Mas existe uma outra dispersão também, chamada dispersão de guia de onda, que a gente vai estudar, certo? Depois, né? Ou seja, a dispersão de guia de onda também causa o beta ser a opção não linear de ômega. Existe também problema de distorção. De onde vem a dispersão de guia de onda? Ora, se você pega uma estrutura metálica, por exemplo, guia de onda, né? Ou uma linha de transmissão em altas frequências, certo? Se você impõe uma parede metálica aqui e o campo tem que se ajustar a essa parede, obrigatoriamente a constante de propagação, a constante de fase, vai depender da frequência de forma linear. Para satisfazer as condições de contorno, o campo que se propaga numa estrutura dessa, confinada, ele vai, no fim, vai ter uma constante de fase que varia não linearmente com a frequência. Né? Uma fibra ótica, mesma coisa, certo? Uma linha de transmissão, em princípio, o modo que se propaga é até M, mas em altas frequências você tem efeitos superiores, e aí você começa a ter a constante de fase ser não linear. Então tem também essa dispersão guia de onda, que não precisa o material ter problema. Aqui você pode botar vácuo aqui dentro. Mesmo assim tem dispersão. Mesmo que não tenha dispersão material, mas vai ter a dispersão geométrica. Porque o campo tem que se ajustar. Para se ajustar, o beta tem que ser ajustado de forma não linear com a frequência. Então tem esse efeito aí, certo? Bom, então o que nós temos aqui no nosso problema? Vai ter um pacote de informação que vai transmitir no meio, constante de fase, dado psi dizer zero, quem é psi dizer t. Ora, lembrando, né? Esse pacote de onda satisfaz a equação da onda. Né? A equação da onda é de segunda ordem, certo? Para calcular exatamente o resultado, você precisa saber, para a equação diferencial de segunda ordem, precisa saber condição inicial e a derivada primeira. Né? Eu preciso saber quem é psi dizer em t igual a zero e quem é a derivada de psi em t igual a zero. Derivada em relação ao tempo em t igual a zero. Para calcular exatamente. Né? Essa é a ideia aqui, tá certo? E agora a nossa análise passa a ser uma análise no espaço de Fourier, no espaço geométrico. Né? Em vez de usar tempo, ele usa espaço agora. Tá? Bom, qual é o procedimento? Decompõe psi, né? Som espacial. Imagine num tempo fixo qualquer. Pega a psi, decompõe como uma soma de ondas planas, que variam com a coordenada z. Cada onda tem uma fase beta, né, que é o K, no caso, e uma frequência ômega, que varia com K. Vou mudar para cá agora aqui, tá certo? Certo, pessoal? Porque isso fica condizente com a notação do Jackson, tá? Obtém os coeficientes de Fourier,
nas condições iniciais, propaga cada onda plana no meio de uma distância z e determina a nova integral de Fourier após propagação, ou seja, recupera o sinal. Tá? Bom, aí você tem as integrais de Fourier agora mudando z para tempo, tá, pessoal? Mesma coisa que a gente fez antes. Só que agora, antes era t e ômega, né? Agora, as variáveis são z, que é coordenada, e k, né? Inverso de tempo é frequência, inverso de coordenada é número de onda. Mesma coisa. Aqui era frequência angular temporal e tempo. Frequência angular espacial e coordenada. Matematicamente não muda nada, certo? Só fisicamente, né? Que agora é espaço geométrico. Então a função f de z é a transformada de Fourier. Mesma coisa de antes, certo? Só que a exponencial complexa é k, né? E não ômega t. Certo? Transformada inversa, mesma coisa. Tem relações de completeza, tá certo? Eu não vou revisar isso aqui, porque isso já foi feito em eletromagnetismo, a função delta de Dirac. É uma possível, né? Transformar a onda plana. Que veja só, aqui só para dar uma ideia por que dá isso, tá? Se k menos k' dá zero, vai ser integral de dz de menos infinito a mais infinito, que dá infinito, tá? Né? Se k menos k de infinito zero, é a integral da função que oscila dá zero. Então, essa dá a função delta, certo? Quer dizer, a transformada de Fourier da função exponencial complexa é a função delta de Dirac. Isso aqui é conhecido, tá? Em teoria de circuitos também, tá certo? Em outras áreas aí. Tá? E aí você tem relações semelhantes. Se você fizer mudanças de K para Z, tá certo? Dá resultados parecidos aqui. Tá? Se você integrar em Z, dá delta no espaço K. Se integrar em K, dá delta no espaço Z. Tá? Bom, então, dado ZT, a função ZT ela é real, tá certo? Integral de Fourier no espaço K. Né? Observe, né, que essa onda está se propagando. Então, cada componente de Fourier tem esse fator aqui, ó, combinado. Né? Exponencial de ômega-t menos exponencial de j-kz integral. Então, pode ser escrito como a integral mais o conjugado, tá certo? Esse aqui é o conjugado, né? Espera aqui, certo? Então, daí a gente vai ver, bom, quem são os coeficientes A de K? Né? Eles são obtidos das condições iniciais. Se eu fizer t igual a zero aqui, certo? O que acontece? Eu só vou mostrar o roteiro, tá? Vocês vão fazer essas passagens com calma depois. Tá? Então, t igual a zero, o ômega t saiu, ficou 1. Né? Dá isso aqui, certo? Fazemos alguns artifícios aqui, certo? A gente integra no espaço Z, faz a integral, multiplica por exponencial de jkz e integra em Z, certo? Em ambos os membros. E nessa integral a gente permuta e usa a relação de completeza que eu falei agora há pouco. Então, do lado direito fica essa integral aqui. Do lado esquerdo tem um delta que vai aparecer aqui, que vai facilitar a conta, tá certo? E vai ficar mais fácil. Vai ficar, ainda não fiz, né? Vai dar isso aqui, essa integral da função delta, né? Delta de K menos K, tá certo? E aqui também, né? Delta de K mais K, mas veja, né? Quando isso aqui dá a função delta, a integral dk, A de K, a função delta dá A de K, certo? E aqui dá A de K conjugado. Então, você, usando a primeira condição, você tem uma primeira relação. Observe que eu não sei A de K porque eu não sei quem é isso aqui, certo? A de K mais A de menos K conjugado, dá isso. Né? Eu preciso calcular o A de K. Preciso de uma segunda relação. E daí o que a gente faz? Faz a mesma coisa, deriva no tempo, calcula a condição inicial da derivada. Daí faz toda a álgebra, certo? Usa a completeza novamente. Né? Isso aqui é conhecido. Então, você tem essa relação aqui. Né? Faz a mesmo
multiplica, integra, né? Usa a relação de completeza, tá certo? Vai aparecer aqui, ó, de novo, função delta. Isso é a continha de lista de vocês, tá certo? Então, você tem uma segunda relação aqui. Ou seja, finalmente, né? Só para mostrar o resultado. Ou seja, primeiro, uma relação é a função, né? Integral da função. Isso é conhecido, tá? Integral dessa função dá essa soma. A outra relação é integral disso aqui dá essa integral aqui. Tá? Isso é conhecido, né? Tudo isso para quê? Para determinar quem é A. Porque se eu determinar A, eu calculo na saída. Tá? Então, aí, de novo, vem aquela história da propagação. Tá certo? Aqui é um pouco diferente. Propagação no sentido Z, certo? Ora, se você tem uma distribuição no espaço em t igual a zero, né? Ela não está parada. Uma onda, ela não fica parada lá, certo? Ah, vou começar agora. Não é assim. Tá? Então, quando eu digo para vocês assim, ó, minha condição inicial, meu pacote de onda, o nosso estado inicial é esse aqui, ó. Essa onda aqui, certo? Mas tem outra propriedade, a derivada no tempo inicial tem que ser conhecida, certo? Mas essa onda só está aqui porque ela foi o resultado de uma colisão de duas ondas se propagando para dar essa onda. Certo? Não pode ser, eu estou parado, de repente eu me movo. Não, isso aqui já deve ser solução das equações de baixo. Então, isso aqui é como se fosse duas ondas colidindo e em t igual a zero dá essa coisa assim que faz isso. Tá? Eu não sei se eu tenho essa simulação para mostrar o que quer dizer isso. Só a gente vendo que a gente entende. Tá? Por isso que tem aqui, tá? Nossa, aqui não está atrapalhando. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Dois pulsos colidindo em t igual a zero para ter uma ideia, certo? Aí, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devia ter separado esse negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu não tenho aqui. Para ele mostrar exatamente o que quer dizer uma onda, tá? Duas ondas colidindo e transformando aquele pacote em t igual a zero. Então, para vocês entenderem, então, a gente vai ter duas ondas se propagando em sentidos opostos. Né? O que acontece assim, para eu formar essa condição inicial, eu vou ter uma onda que vem da esquerda, digamos, metade dessa amplitude, tá certo? Para formar isso aqui em t igual a zero, eu vou ter essa onda e essa onda aqui. Uma se propagando no sentido menos z e uma no sentido mais z. Daí a condição é essa. Quando ela chegar em t igual a zero, isso aqui é o t diferente de zero, t menor que zero, né? T igual a zero, isso aqui é um meio de amplitude, mais ou menos, isso aqui é um meio. Quando chegar em t igual a zero, ela volta a se superpor, vai dar uma coisa aqui, certo? Faz assim. Daí dá uma derivada, depende de qual é a derivada, né? Eu podia falar assim, ó, inicialmente a onda está se propagando para a direita. Daí a condição inicial seria uma onda que se propaga inicialmente para a direita com a velocidade conhecida. A outra é uma onda que é o resultado de duas que colidem exatamente aqui. Né? E quando, depois que o tempo passa, um pedaço vem para cá, o outro vai para lá. Tá? Então, nosso sinal que a gente vai analisar, ele começa a ter igual a zero como resultado da colisão de duas ondas, e a gente analisa depois disso. A gente vai olhar só para uma delas, uma que vai para a direita, mas tem uma que vai embora para o lado esquerdo. Tá? Então, isso é importante entender como é que é essa análise do espaço. Né? Muito bem. Então, é isso que a gente está falando. Essa distribuição vai gerar ondas que se propagam em sentidos opostos. Isso é levado em conta na formulação na forma da descomposição de Fourier, proposta originalmente, transformada no espaço K. K pode ser positivo ou negativo, a gente tem que pensar direito, né? Na questão da frequência, que muda de sinal, que não muda, que eu falei antes. Tá? Frequência é assumida positiva, né? Então, os valores de K positivos fornecem sentido de propagação mais E. Os valores negativos, propagação no sentido menos E. Então, aqui nessa análise,
O ômega não muda de sinal, não é que nem aquela análise separada que a gente fez. Tá? Ômega de menos K é uma função par. Ômega é uma função par de K. Para a gente entender. Tá certo? Quando o K mudar de sinal, é porque a onda correspondente está indo para o outro lado. Tá? Muito bem. Essa aqui foi a relação que a gente obteve, né? Ou seja, então nós temos duas equações das duas incógnitas, tem essa equação e tem essa outra aqui, né? Que eu acabei de mostrar, tá certo? Soma e subtrai, você vai ter uma solução e outra. Né? Então, a solução que eu quero é o A de K, que do A de K eu calculo lá conjugado, né? Então, aqui está a solução para A de K. A de K é obtido inteiramente em função da condição inicial e da derivada dessa função. Se essas funções, calculo o A de K. Calculado o A de K, eu tenho a função psi dizer T, certo? Parte real disso aqui, porque isso aqui eu conheço. Então, dá para calcular exatamente essas coisas, certo? Então, vou fazer um exemplo aqui que dá para fazer, só que eu não vou fazer as contas aqui de novo. As contas eu já fiz, deixa para vocês fazerem aí com calma, certo? Dão trabalho, mas dá para fazer. Tá? É interessante fazer isso aí para a gente ver as nuances, né? Bom, um meio aí que a gente vai usar é esse exemplo de um... Esse é um caso em que a solução pode ser calculada exatamente, certo? Caso contrário, eu posso calcular no computador numericamente a solução. Tá? Então, vamos assumir um meio de dispersão quadrática. Né? O pulso vai ser assumido da forma gaussiana, pulso gaussiano. Por que gaussiano? Porque as transformadas podem ser calculadas fechadas. Tá? E quadrático, porque aí permite realmente calcular as transformadas de forma fechada. Né? Como eu falei, um bom exemplo é o guia de onda, né? Frequência de corte ômega C. Tá? A relação de dispersão para a guia de onda, eu falo frequência de corte ômega C, né? Quer dizer o seguinte, a relação de dispersão, né? Lembre-se que isso aqui é K, isso aqui é ômega. Na nossa relação de dispersão, eu vou para o lado negativo também de K, né? E ômega são par, tá? Então, se olhar a parte de K, você tem essa função aqui, faz isso. Quer dizer que no guia de onda só tem frequências permitidas acima desse valor mínimo, ômega C. Esse C agora é de corte, né? Eu usei agora ômega C para carrier, tá? Essa aqui é a frequência de corte. Só tem frequência maior que o ômega C. Abaixo do ômega C não tem propagação, tá? Não tem resultado aqui. Não tem frequência menor, não tem diagrama de dispersão, certo? É só acima do ômega C. Assintoticamente, essa curva ela se aproxima da relação linear, que é assim, você tem um guia de onda, certo? Daí o campo se ajusta aí às paredes do guia, né? Se a frequência é muito alta, o campo é como se fosse um laser passando por dentro, nem sente o efeito do metal. Tá? Pega um laser, passa dentro de estrutura metálica, ele não interage com as paredes. Então, o laser é como se estivesse no espaço livre. Por isso que, para a frequência muito alta, a tendência é que a resistência de dispersão dê uma onda livre no espaço. Né? Certo? Então, se eu prolongar para cá, eu vou ter algo parecido, né? Função par, porque ômega de menos K é igual a ômega de K, no caso. Então, a relação de dispersão é algo assim, né? Ômega ao quadrado igual a ômega C ao quadrado mais K vezes C ao quadrado. Isso é algo que a gente vai estudar e vai mostrar, certo? A relação entre ômega e K é não linear, né? Se você observar, né? Se ômega é muito maior que ômega C, ômega muito grande, certo? Quer dizer que isso aqui pode ser desprezado. Isso aqui é muito grande em relação a isso. Então, ômega é o que? Mais ou menos igual a K vezes C, né? Que dá aquela reta que eu falei. Tá? Frequências altas, relação linear, né? Na região quadrática, que é essa região aqui, ó,
ômega é da ordem de ômega C, né? Mais ou menos, né? Ômega próximo da frequência de corte. Né? Quer dizer que isso aqui é pequeno, certo? É ômega C mais um número pequeno. Então, nessa aproximação, posso botar em evidência aqui, né? Então, assim. Isso aqui vai dar, tirando a raiz quadrada, fica ômega igual a ômega C, uma raiz quadrada, certo? Isso aqui. Isso aqui é pequeno, então a raiz de 1 mais um número pequeno é 1 mais a metade. Né? Isso aqui vai dar ômega, aproximadamente ômega C, um mais um meio, né? De K2, né? Ômega C sobre C, vou chamar de número de onda de corte, né? Ômega C sobre C, eu passo para baixo o C, fica K2 sobre KC ao quadrado aqui. Certo? Então, você fica com essa relação aí, né? Ômega, aproximadamente ômega C, 1 mais, daí eu chamar esse fator aqui de uma constante, certo? A2, K2 sobre 2. Isso é um parâmetro que aparece aí na análise, né? Esse parâmetro de dispersão aí que é importante. O importante aqui é o seguinte, ômega é a função quadrática de K. Né? Esse A é o quê? Ômega C sobre KC ao quadrado, certo? Deixa eu ver. A igual a ômega C sobre KC ao quadrado. KC ao quadrado é ômega C ao quadrado. A ao quadrado é isso, né? Ômega C. Desculpa aí, peraí. Só um minutinho. Não. A ao quadrado é 1 sobre... A ao quadrado é 1 sobre KC ao quadrado. Está certo aqui. Que isso aqui é ômega sobre C, que é C sobre ômega, né? C2, A2 é C2 sobre ômega C ao quadrado. Então, a A é C sobre ômega C, certo? Na realidade, o A é 1 sobre KC ao quadrado. O A é 1 sobre KC, pronto. É mais fácil, certo? É o inverso do número de onda, né? É o A. É quase o período, digamos assim, certo? Mas não é o período exato, porque 2π sobre K seria o período nessa frequência ômega C. Mas, para todos os efeitos, é isso aqui que é importante. Né? Ômega C, 1 mais K2 sobre 2. Então, se você for ver aqui, você tem a região linear, né? Linear lá longe, né? Região quadrática é essa aqui, ó. Tá? Então, mais uma vez, vamos fazer algo parecido que a gente fez antes. Agora a gente vai ter um pulso gaussiano. Tá? Como é que é esse pulso gaussiano? Isso aqui é em T igual a zero, tá? Modulado espacialmente no número de onda da portadora. Como se fosse a frequência da portadora, só que no espaço. Tá? Esse pulso gaussiano ocupa uma largura L, mais ou menos, né? Cai para 1 sobre E. Né? A frequência central, que corresponde a esse número de onda, é dada pela ação de dispersão. Né? Tá? Então, mais uma vez, né? Isso aqui varia muito mais rápido do que isso. Quer dizer que K0, o inverso de K0, que é comendo de onda, é muito menor do que isso aqui, certo? K0 é muito maior que 1 sobre L. Tá?
Então, se a gente olhar aqui, mais ou menos isso aí. Ó. Uma gaussiana vezes uma função portadora, né? Que é digamos, a frequência, o número de ondas da frequência ótica que a gente quer propagar, da frequência que a gente quer propagar. Tá? Bom, então vamos calcular. Agora tem conta, vamos fazer essas contas aqui, simbolicamente. Né? Calculo A de K, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é cosseno, né? Cosseno, função gaussiana. Então, primeiro calcular A de K, essa transformada. A transformada da gaussiana é conhecida. Tá? Que está uma relação conhecida já, tá certo? Para calcular essas coisas. Tá? A gente vai passar essa parte, tá? Porque aqui, daqui para cá tem muita conta. Tá? Então, calculou o A de K, que é uma função gaussiana no espaço K, tá certo? Então, o que a gente está fazendo? Só lembrando, calculou A de K para depois propagar, usa essa A de K dentro da função de transformada de Fourier e depois calcula o resultado no final. Tá? Então, o que a gente mostra aqui? A função na saída é a parte real de uma soma de dois componentes, certo? Mais e menos. Aqui está o φ mais, essa integral de uma função gaussiana. Né? Lembre-se que eu vou aqui fazer a aproximação quadrática, ômega, a função quadrática de K, para poder calcular essa integral que é em K. Tá? Bom, aí tem algumas coisas, as manipulações que eu vou passar direto para ele poder chegar mais na parte final, certo? Bom, então, fazendo as contas, ele chega nesse resultado final aqui. Ó. Essa é a função que foi para o lado direito, tá certo? Essa foi o pacote de onda que foi para o lado direito. Um pacote semelhante foi para o outro lado. Então, o que acontece aqui? Tem algumas coisas aqui que a gente vai analisar com calma. Primeiro, a função gaussiana está aqui. Ó. O centroide dela está se movendo com a velocidade de grupo. Certo? Como a gente esperava, né? Certo? Só que a sua largura está variando com o tempo. Certo? Observe primeiro o seguinte. Isso aqui é uma função complexa, viu, pessoal? Isso aqui não é uma função física ainda não. Tem um J aqui embaixo. Esse aqui é um número complexo. Tem aqui número complexo aqui. Tem que calcular a função física, né? A parte real, né, da função física, certo? Então, mas eu só estou mostrando aqui que tem aqui a função gaussiana, que é quadrado de Z, né? E tem aqui a largura, digamos assim, complexa, né? Que varia com o tempo, certo? Quando a gente calcula a função física, tem algumas propriedades aqui, tá certo? Ó, número de ondas da portadora, K0. Frequência da portadora é calcular a frequência em K igual a K0. Tá? Velocidade de grupo na frequência da portadora é essa derivada que dá para calcular com aquela função quadrática derivada lá, certo? Só olhar aqui a função qual é. A derivada de ômega dk, né? De ômega dk dá 2K, né? Um A2 vai dar A2K, mas na frequência da portadora dá A2K0, né? De ômega dk é a velocidade de grupo na frequência da portadora. Certo? Está aqui. O professor, faltou ômega C na outra, não? É verdade, faltou ômega C. Ômega C vezes isso, né? Tá? E aí tem um parâmetro importante que é a variação da velocidade de grupo com K, né? Esse fatorzinho aqui, tá certo? Ele vai aparecer, já a gente vai ver onde é que ele aparece, tá certo? Meia largura do pacote de informação, que é essa função aqui, que varia com o tempo, e B é dado por quem? Por um fator que depende de como a velocidade de grupo varia. Se a velocidade de grupo não variasse, a largura da gaussiana não variaria, tá? Então, esse BT é super importante. Né? É um fator que faz com que quanto essa largura aqui varia. Tá? Então, você tem esse fatorzinho aqui.
Tem um parâmetro de fase, né? Fase, tem um bocado de coisa. A fase instantânea, né? A fase não é aquela função fácil, linear, né? É uma função complicadinha. A fase é a fase da função trigonométrica, certo? Aparece. Quer dizer o seguinte, se a fase é constante, se você tem uma fase constante, uma fase linear, né? Um espaço aqui, não. Se você tem uma fase linear, tem a fase que é linear, né? Fazer aqui uma fase. Ômega t menos kz. Né? A frequência temporal é dθ dt. Derivada parcial, no caso, né? Então, você tem uma frequência que é dθ dt, a temporal, vai dar ômega, né? É o coeficiente de tempo aqui. A frequência espacial, que é, como eu falei, né? A onda eletromagnética tem, no tempo, se você parar o espaço, ela fica oscilando, daí você vê essa função do tempo do osciloscópio, você tem a frequência temporal. Se você tirar uma foto do espaço, você tem aquela senoide, aquele cosseno lá no espaço. Então, dθ dz, a menos do sinal, certo? Aqui menos dθ dz vai dar igual a k. A frequência angular espacial é k, a frequência angular temporal é ômega. Tá? Tudo isso é verdade quando θ é função linear, né? Se não for, então quer dizer que a fase varia. Tá? Então, nesse caso, nessa onda que a gente estudou, ela tem uma fase que é uma função não linear, certo? Ela tem a parte linear, mas tem um termo adicional que depende do parâmetro de dispersão, que é essa derivada da função de velocidade de grupo, né? Tem esse fator aqui que vai aumentando com o tempo, esse W de T, né? Porque isso aqui aumenta com o tempo, né? É um termo aditivo, tá certo? Essa fase, se você estiver abaixo, olha aqui, né? Tem um termo aqui, φ de T, mas tem esse termo aqui que é importante. Se você tiver uma coordenada abaixo do centroide da gaussiana, a fase é menor, né? A fase é menor, né? Se tiver uma parte acima, a fase é maior. Isso tudo tem implicações, né? A frequência espacial, ela não é constante, né? Aquela frequência angular espacial. É o que eu falei, é dθ dz, certo? E dθ dz vai dar o quê? K0, que seria, tradicionalmente, seria só isso, né? Mas tem mais um termo adicional. Esse aqui sai, né? Mas esse termo aqui, ó. A frequência espacial varia linearmente com z. Abaixo do centroide, ela é menor, e no centroide ela vale K0, acima do centroide ela vale K0 mais alguma coisa. Então, essa função trigonométrica aí, tá certo? Essa onda, né? Ela é de baixa frequência do lado antes do centroide da gaussiana, mesma frequência no centroide, e após o centroide ela tem a frequência maior. Ela é mais esparsa antes e é mais rápida depois. Tá? Então, obtido o campo físico, né? Faça as continhas, daí você tem esse resultado aí. Tá? A parte que foi para o lado direito, né? Aqui tem um meio, tá certo? Porque a outra metade foi para o lado esquerdo. Você perdeu metade daquele grupo lá, foi para o outro lado, né? Então, ficou a largura que aumenta com o tempo, centroide viajando com velocidade de grupo, e a função vai largando, certo? Cosseno da função fase, que é uma função que varia ao longo do pacote, certo? Então, aqui estão algumas observações. O centroide viaja com velocidade Vg0, amplitude varia em proporção inversa à largura, tá? Largura aumenta com o tempo. Depende do que, só aumenta porque a velocidade de grupo tem derivada. Ela varia com K, certo? Se não tivesse derivada, não variaria a largura, não teria esse efeito. Tá? E aqui, para um dado instante de tempo, a fase instantânea varia de forma não linear com Z. Frequência espacial é função de Z. Isso chama-se gorjeio, certo? Chirping.
em inglês. E a frequência angular instantânea é essa função aqui linear, certo? Ou seja, abaixo do centroide da gaussiana, K é menor que K0, ou seja, a frequência espacial é menor e a frequência espacial é maior, assim, né? São essas coisas que acontecem, certo? Então, só para mostrar para vocês como é que isso é importante, né, para a gente poder entender, né? No meio quadrático acontece esse efeito de gorjeio, que eu acabei de falar. A frequência angular varia linearmente com a coordenada. Então, o que quer dizer gorjeio? Quer dizer isso aqui, ó. Tá? O pulso fica desse jeito. Frequência baixa, depois frequência alta. Aqui é o centro do pulso, tá? Então, todo pulso gaussiano que passar, ou parecido, né, no meio de dispersão quadrática modulado, ele vai ter uma frequência variável, tanto temporal quanto espacial. No tempo também acontece a mesma coisa, tá? Né? Então, essas são as coisas que acontecem no meio dispersivo, levando em conta esse pequeno efeito que é a variação da velocidade de grupo, né? Com a frequência, certo? Espacial, né? Ou com a frequência temporal. Né? São dois efeitos semelhantes. Quais são as consequências disso? Né? Vamos mostrar agora. Deixa eu achar aqui pronto, tá aqui, ó. Dispersão, né? O que acontece? Você está rodando devagarzinho, tá certo? Esse filme. Parar aqui. Deixa eu diminuir a velocidade para a gente ver com calma, certo? 0,5, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Vamos botar no começo. Bom, você tem inicialmente um meio dispersivo, eu dei exagerado para poder caber aqui na tela, né? 2 pulsos gaussianos modulados espacialmente, né? Já se propagando para o lado direito, certo? Foi calculado, né? O que acontece depois de algum tempo, né? A dispersão causa o quê? Alargamento e queda de amplitude, daí começa a entrar um no outro, certo? Olha o resultado. Chega um ponto que você não sabe quantos pulsos tem mais, certo? Tem vários. Isso é que se chama de dispersão intersimbólica, né? Interferência intersimbólica. Certo? O pessoal ilustra como sendo um pulso entrando no outro, mas acontece esse efeito aí de misturar tudo, tá certo? E você perder informação, né? Pronto. Se eu fosse fazer um canal de comunicação, eu pararia aqui, ó. Você para até o ponto onde que você começa a se ocupar a região espacial um do outro, mais ou menos aí, né? Começou a aparecer por subsidiários, certo? E daí você vê esse efeito. Tá? Então, por isso chama de dispersão. Eles realmente dispersam, se alargam e caem em amplitude. A energia é a mesma, certo? Não está sendo perda, não. O pulso alarga e cai em amplitude. Então, é integral, né? Parece um sujeito aqui no nosso vídeo. Sai daí, rapaz. Muito bem. Então é isso, tá? Certo, pessoal? Então a gente para por aqui. Alguma pergunta aí, Wagner?